Diz assim, a palavra do Senhor: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartar-nos de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graça, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eles eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus os despediu. Amém? Pode se assentar. Esta palavra vem nessa noite. Que ela venha, o Espírito Santo de Deus, trabalhando em nossos corações. O entendimento que nós servimos um Deus que conhece a minha e a sua fraqueza. Conhece o meu e o seu limite. Sabe até onde nós aguentamos. Sabe até onde nós conseguimos passar adiante. E aqui nós vemos que havia ali muita gente assentada. O interessante é que eles não estavam no meio da cidade assistindo um show. Eles estavam sentados nos pés de Jesus, mas eles estavam com fome. Sentados diante do Filho de Deus, mas eles estavam com fome. E se o Senhor diz assim, há 3 dias que não comem, você concorda que o Senhor permitiu que eles passassem 3 dias sem comer? As situações da nossa vida que o Senhor Ele permite, para que nós possamos perseverar. A Bíblia não nos conta, mas os historiadores dizem que aqui nós vemos que havia mais de 4.000 homens, mas que no decorrer desses 3 dias, a multidão já tinha chegado até a mais de 20.000. E cadê o restante? Não suportou aguardar o Senhor entrar com provisão. Porque nem sempre é fácil aguardar a provisão de Deus, irmãos. O Senhor conhece o nosso limite. Hoje quando eu estava limpando a igreja, mandei mensagem para a irmã Sabia, ela falou: pastor, eu vou gastar alguma coisa para comer antes que dá cultura. Mas mais engraçado que nós vemos aqui agora na passagem, que o Senhor diz: vão dar de comer antes que eles desfaleçam. Antes que eles passaram assim, resumindo, Jesus diz: deixa eu alimentar esse povo antes que eles saírem por aqui, de fome, na minha frente. E às vezes a gente pode pensar assim: mas por que Jesus não matou fome do povo antes? Se ele é Deus, e o povo sentou ali para ouvir ele falar, por que Jesus não veio no primeiro momento e operou? Primeiro, ele não opera no meu tempo, é no dele. Não é quando eu quero, né, irmãos? É no dele. Se ele passou 40 dias de fome, quem quer o povo passar 3? Né, irmãos? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele permite situações na minha e na tua vida para nos moldar. As pessoas falam aí que é para testar. Não é para testar, é para te moldar. Para nos moldar. Nos ensinar que nós conseguimos suportar. Nenhum se perdeu. E a palavra do Senhor diz que Ele não despediu nenhum deles de mão vazia. Mas aqueles que perseveraram ali. Quando o Senhor diz: vamos alimentar agora, é porque naquele momento ele sabia: daqui acabou a força do meu filho. Você está entendendo que tem uma separação entre a tua força e o agir de Deus? Deus só age quando a tua força está acabando. E quando você tem força, Deus vai esperar que você faça. Não adianta dizer: pai, o Senhor conhece, a minha estrutura conhece, então não dá para tentar enganá-lo. Eu não aguento, eu tentei, mas foi mais forte do que eu. Deus sabe, Deus não se deixa enganar.
permanecer. Ele sabe até onde a minha e a sua estrutura aguenta. Aqueles que estavam sentados, Jesus sabia, eles vão suportar até o momento que eu multiplicar. Nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, me dá força para permanecer quietinho, sentado, aguardando o momento do Senhor multiplicar na minha vida. Porque se eu me levantar e sair, eu perco a multiplicação. Você tem noção de quando se sentarem e não viram os pães serem multiplicados? O maior milagre de Cristo não foi todo mundo que viu, irmão. Só viu aquele que perseverou. Só viu aquele que estudou a barriga roncando e falou, cala a boca que eu estou ouvindo Jesus. Cala a boca que agora eu vou me alimentar primeiro da palavra. Só permaneceu e presenciou o milagre de Deus aquele que perseverou até o final. Aquele que teve fé, o entendimento de que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele acrescenta. Quando eu quero, não é delivery. Tem crente que acha que Jesus é delivery, é iFood. Tá, estralei o dedo, sou crente, estralei o dedo, tem que chegar. Não, irmão. Até o maná tem hora certa para cair do céu. Não cai quando eu quero, não quando o irmão quer, mas quando Deus provê. E Ele provê no momento que a minha e a tua força parou. Porque enquanto nós temos força, Ele quer ver até onde você vai. Enquanto você tem força, Ele quer ver o teu agir. Enquanto você tem força, Deus quer ver a tua fé. Deus quer te ver trabalhar, fazer com o teu, com a tua mão. E Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te enche de vigor para passar por aquele processo. Aí quando chega o momento que Ele olha e fala, ei Sabrina, está dando fraqueza, agora eu vou prover a vida dos meus filhos. E aí você pensa assim, vai vir da onde? Não precisa de um monte. Um pouquinho que ali tinha, o Senhor multiplicou. E quando Deus começa a operar na tua vida, presta atenção do que é ser fiel, do que é ser obediente. Porque é muito fácil, eu vou falar assim, quando tudo vai bem, é fácil cantar, quando nada falta, é fácil adorar. E quando você lembra vazio? E quando tudo falta? É nesse momento que o Senhor quer ver a minha e a sua fé. É nesse momento que Ele quer ver se nós vamos permanecer sentados, ouvindo o que Ele está dizendo, ouvindo instrução do que fazer, para quando você se colocar de pé, de barriga cheia, que não adianta a barriga cheia, a gente come hoje, daqui a pouco está com fome de novo, mas você tem noção que esse povo levantou de barriga cheia e de espírito instruído, porque o Senhor passou 3 dias ensinando eles, como guardar, como passar o dia mal, como buscar a de Deus. Cada parábola era um ensinamento para uma situação. Então quem perseverou, levantou de barriga cheia, mas melhor do que tudo, preparado, para quando chegasse lá na frente dessa adversidade, opa, Jesus falou lá naquele dia, como é que eu faço para me sair dessa situação? Amém, irmãos?